Achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o vosso coração. Sente as vossas misérias, e lamentai e chorai, e converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Amém? Irmãos, mediante esses versículos aqui, né, o que nós podemos aprender? Né, de forma objetiva, aqui está dizendo: sejam obedientes a Deus, né, ou seja, façamos a vontade de Deus. E esse conhecimento da vontade de Deus, o que é fundamental? É a nossa meditação na palavra de Deus, porque verdadeiramente a palavra de Deus é quem nos guia em toda a verdade. Então, à medida que nós vamos meditando na palavra de Deus, isso gera muitas coisas em nossa vida. A Bíblia fala que a fé, ela vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Então, quando nós estamos meditando nessa palavra, então o Espírito vai falar com a gente. E quando a palavra é revelada, as coisas é totalmente diferente, né? Traz uma convicção, traz um fortalecimento, acrescenta algo em nossa vida. Então é muito importante a nossa meditação na palavra de Deus. E não somente isso, nesse mesmo livro fala o quê? Que nós não devemos somente ser ouvintes da palavra, mas que nós devemos ser praticantes da palavra. E fala até mesmo que nós podemos estar nos enganando a nós mesmos com falsos discursos diante das pessoas, se nós fazemos o quê? Nós ouvir a palavra e não praticar a palavra. Porque se tem uma coisa que nós somos na terra, é observado pelas pessoas. Então não é feio, não é vergonhoso se nós pregarmos a palavra de Deus para as pessoas lá fora, mas as pessoas olharem para nós e falar: poxa, a conduta deste homem, desta mulher não se condiz aquilo que ele mesmo está pregando para mim. Né? Então aqui a palavra fala assim: se sujeite a Deus. Aqui no versículo 8, no finalzinho, fala assim: ó, e vós de duplo ânimo purificai o vosso coração. Nesse mesmo livro de Tiago, no capítulo 1, fala no versículo 8, assim: ó, o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. O que é um coração dobre? É uma pessoa de duplo ânimo, coração dobre. Ele fica cocheando em dois pensamentos. Daí aqui literalmente está falando que se sujeitai-vos a Deus, obedeça a Deus, serve a Deus, anda com Deus, resiste ao diabo. Como que Jesus resiste ao diabo? Pela palavra. Nós estamos aí no mundo afora, né, e nós vemos que passamos por provações, por tentações, e a maneira correta de nós resistirmos é mediante a palavra de Deus. Nesses tempos agora mesmo, eu fui provado literalmente. Às vezes nós estamos passando umas lutas, e eu encontrei um amigo meu, ele fez uma proposta para mim absurda, mas eu resisti porque eu tive o temor do Senhor, né? Porque verdadeiramente a Bíblia nos mostra sempre o fim das coisas. É uma característica até mesmo desse livro de Tiago aqui. Eu estava meditando, refletindo nesse livro de Tiago, e ele sempre nos aponta o que? Para o fim das coisas. Esse livro começa falando para nós termos gozo, alegria no momento de tentação, de provação. Por quê? Sabendo alguma coisa, sabendo o quê? Que vai produzir em nós uma virtude de paciência. É uma virtude muito importante para a nossa caminhada na fé, onde fala que nós devemos ser perseverantes na oração, mas também ser pacientes na tribulação, e se alegrando que na
olhando sempre para o resultado final. E esse livro de Tiago tem essa característica. Desde aqui no começo do livro, quando o livro termina, ele fala que nós devemos ter como exemplos os profetas de antigamente. Faz tomar como exemplo os profetas de antigamente. Aí fala assim: olha o final, olha a vida de Jó. Ele passou por provações, mas ele teve paciência só no fim que Deus deu para Jó. Então é muito importante essa característica, para nós andarmos nessa terra, em obediência a Deus. Nós temos que meditar na palavra, conhecer as promessas de Deus. A palavra de Deus, ela tem esse poder, de nos fortalecer na fé, de mostrar sempre para nós o fim das coisas, que é mais importante do que o começo. O que é mais importante? É como a nossa vida está agora, ou como nós vamos terminar a nossa vida? O que é mais importante? Nós dizermos: combati o bom combate, guardei a fé e encerrei a carreira. Agora a coroa da justiça está me reservada pelo justo juiz. O que é mais importante? É sempre o final. E aqui nesse mesmo livro, fala que no versículo 9: mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação. Algumas traduções falam assim: glorie-se o irmão, o irmão humilde na sua exaltação. Dentro do livro se encaixa melhor essa expressão, para se gloriar o irmão humilde nas suas condições. De dois pontos de vista: o quê? Quem nós já somos em Deus. Então isso que nós temos que se gloriar, quem que nós já somos em Deus, e qual que é a promessa de Deus para o nosso filho. Qual que é a promessa de Deus? Então isso é muito importante para nós, se exaltar nisso. E no versículo que se segue, fala a respeito do rico. Então tem muitas pessoas, irmãos, neste mundo, que eles têm muito, se gloriam em muitas coisas, mas ele não vai receber o louvor, a aprovação que vem de Deus. E aqui fala que nós devemos ter gozo e alegria pelo fato de ter a nossa fé provada, porque depois que nós passarmos pela aprovação, ou seja, a nossa aprovação não é só hoje, não é só durante uma semana, é por toda a nossa caminhada na fé. É quando nós vamos receber a aprovação plena de Deus. Aqui no versículo 12 fala isso, no capítulo: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida. Então, receber a coroa da vida é receber a coroa do próprio Senhor Jesus, a coroa da vitória, a qual nós vencemos pelo testemunho da palavra e pelo sangue do Cordeiro. E fala assim: o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então, quando nós se sujeita a Deus, obedece a Deus, então verdadeiramente nós estamos amando a Deus, porque a Bíblia fala que nós não temos como amar a Deus e amar também o mundo, amar o dinheiro, e a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Ou seja, o amor ao dinheiro, na verdade, se constitui ódio e desprezo a Deus. E continuando aqui, fala assim: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Então, nós temos que obedecer a Deus e continuamente estar se chegando a Deus, mediante a meditação da palavra, mediante a oração. E o que é importante também, que me veio à memória agora, até mesmo nós vemos, eu estava aqui lembrando, a irmã Carol estava repreendendo a respeito da incredulidade, repreendendo a incredulidade. O que é importante nós saber também, que eu entendi isso daí ainda dentro do presídio. Que dentro do presídio, irmãos, eu tinha uma vida de muita consagração de jejum. E o que eu percebi? Uma convicção muito forte a todo tempo, mas porque eu jejuava. Teve um tempo que eu jejuei uns 4 meses, todo dia.
Então eu não tinha dificuldade de ministrar a palavra. Às vezes eu não sabia nem o que eu ia pregar, eu me ajoelhava e falava assim, ó, na hora que eu levantava, a mensagem vinha na minha mente, uma mensagem revelada. Então o Espírito Santo ministrou algo no meu coração. Um dia eu me lendo aquela palavra, quando os discípulos tentaram expulsar o demônio e não conseguiram. E Jesus falou que era por causa da pouca fé deles. Mas Jesus falou assim, que essa caça de demônio só saía por meio da oração e do jejum. E o Espírito Santo me deu a entender, que um dia eu vi essa ministração também pelo Luciano Subirá, que a oração e o jejum é que ele tira de nós a incredulidade, né? Nos deixa mais no Espírito. E aí nós tivemos uma convicção mais aguçada. Então nós não temos dúvida, nós não temos incredulidade. Então é muito importante quando nós oramos, jejuamos e meditamos na palavra, porque isso vai gerando uma fé em nós e na palavra. Irmãos, podem ter certeza, eu vou usar as palavras de Jesus. Jesus falou assim uma vez para os judeus: se vocês quiserem praticar esta palavra, vocês mesmos vão testificar do que eu estou falando, não são palavras, mas são palavras do Pai. Jesus estava falando, né? Que se uma pessoa se dispor a praticar essa palavra, ela mesma, sozinha, ela vai entender que é de Deus. Porque o que ela causa na pessoa, como ela transforma a vida da pessoa, ela mexe com a pessoa. Só essa palavra tem esse poder de fazer isso. Então eu quero usar esse exemplo para quê? Irmãos, faz prova você mesmo. Ora e jejua e medita na palavra, para você ver a diferença que vai subir o nível da sua fé, né? Então, pode fazer essa prova, o que eu estou falando. Jejua, ora e medita na palavra, que você vai ver a convicção que você vai sentir no seu coração. E, né, e aqui fala assim: a chegarmos a Deus, Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o coração. Sente as vossas misérias, e lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Quando eu estava lendo aqui no começo essa palavra, me veio esse pensamento de perguntar: você está satisfeito com a sua vida hoje? Se sente pleno, completo? E eu acredito que não, né? Eu acredito que quando vem esse pensamento de eu fazer essa pergunta, é porque também já tem uma resposta. E esse texto aqui, irmãos, ele nos dá uma lição tremenda. Sente as vossas misérias, ou seja, sentir as vossas misérias é você ter consciência a respeito de algo que diz respeito à sua vida, seja um pecado, ou seja uma luta familiar, uma luta financeira. Nós sabemos que a mão de Deus é forte, a mão de Deus pode fazer o que nós não podemos fazer. Tanto que seguimos aqui diante, o versículo 10 fala assim: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Outro versículo, se eu não me equivocar, está em Pedro, fala que o quê? Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Então a mão de Deus é potente, né? O braço de Deus é forte, e a mão de Deus está sobre a sua vida. E a Bíblia fala que se você se humilhar debaixo da potente mão de Deus, perante o Senhor, Ele vai te exaltar. Jamais, irmãos, a sua fé em Deus vai ficar oculta. A Bíblia fala que quando nós oramos a Deus no secreto, Ele nos recompensa publicamente. Você pede a Deus em secreto e Deus te recompensa publicamente. Nós vemos que a mulher do fluxo de sangue, né, eu acredito que ali não houve uma coincidência, devido quando Jesus estava indo por Jairo, ao qual a sua filha já estava morta. Quando Jairo chegou a Jesus, né, ele falou que a filha dele estava à beira da morte, mas no meio do caminho, né, a multidão foi parada pela mulher do fluxo de sangue, porque ela tocou em Jesus. Só que ela não queria se mostrar, se aparecer, ser manifesta. Mas o que eu quero usar esse exemplo? Que a sua fé, irmão, a sua fé jamais vai ficar oculta. Então, por mais que aquela mulher ela quis se esconder, por mais que ela perdeu, né, a fé dela foi evidente perante
todos. Então, quando você tem fé, você busca Deus, Deus ele vai te exaltar em cima do seu problema. A miséria daquela mulher que era o fluxo de sangue, né, que estava privando ela de muitas coisas, causando ela dano, trazendo aflição, angústia. Quantas aflições essa mulher passou? Então, Jesus exaltou aquela mulher, por mais que ela não queria. Então, ou seja, a sua fé em Deus jamais vai ficar oculta. A Bíblia fala que aquele que se aproxima de Deus, né, crendo que Deus existe, vai receber uma recompensa de Deus, porque Deus é galardoador daqueles que buscam a Ele. Então, sentir as vossas misérias é você ter consciência de um problema na sua vida, ou de algo que você quer alcançar, né? Às vezes não significa um pecado, mas é um problema, né? A nossa vida pode estar em dia, nós não estamos cometendo pecados, não estamos adulterando, não estamos furtando, não estamos vivendo na mentira, então está tranquilo, mas Deus ele tem algo para nós experimentar nele. Deus ele tem algo para cada um de nós experimentar nele, e nós devemos buscar isso, né? Esse crescimento de Deus, o aperfeiçoamento, e também solução de Deus em problemas específicos que nós temos, né? Pode ser na nossa vida ou dentro da nossa casa, nossa família. E qual que é o segredo? É se achegar a Deus, se humilhar para Deus, né? Teve uma mulher que eu ouvi algo da Camila Barros, muito interessante. Eu falei, que interessante, né? Tem momentos da nossa vida, irmãos, que a gente sofre por causa de alguém. E chega uma hora que a gente não pede misericórdia para aquela pessoa, que a gente quer ver a vida dela transformada, mas a gente pede misericórdia para nós que estamos ficando aflitos por causa daquela pessoa. E ela usou o exemplo daquela mulher que falou assim: Jesus, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente demoniada. Quem estava miseravelmente demoniada? A filha. Mas a mulher estava pedindo misericórdia para quem? Para ela. Senhor, tenha misericórdia de mim. Então, nós podemos chegar a Deus: Senhor, tenha misericórdia de mim. Atenda para a minha aflição, né? Seja por uma causa, seja por uma pessoa. Se humilha debaixo da potente mão de Deus, e Deus ele vai te exaltar. Então, essa nós temos que buscar. E isso é importante, irmão, para que isso seja contínuo na nossa vida, essa constância em meditar na palavra de Deus. Então nós vamos chegar a Deus, orando, meditando na palavra, resistindo ao diabo, falando não para as coisas do mundo. E de maneira alguma nós podemos ficar coxando em dois tipos de pensamentos. Teve um fato histórico pela Bíblia a respeito do profeta Elias, que ele falou para o povo: até quando cocheareis em dois pensamentos? Se Deus é Deus, segue. Se Baal é Deus, segue Baal. Ou seja, como que nós aplicamos para a nossa vida? Se você crê em Deus, segue a Deus. Se você não crê em Deus, você não quer Deus, né? Segue o mundo. Até quando ficareis cocheando em dois pensamentos? A gente não pode servir a Deus e servir ao mundo. E também nem se conformar, né, se nós não entendemos que aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida não está completo. Então nós não podemos nos estacionar, nós não podemos parar, nós temos que continuar na fé, se humilhando perante o Senhor, tendo consciência das nossas misérias, sabendo que a mão de Deus é poderosa para intervir na nossa vida, naquilo que nós colocamos diante dele. O tempo é de Deus, mas em todo o processo, Deus ele vai estar trabalhando. Às vezes você está colocando algo na mão de Deus aqui, e Deus está movendo, a gente não está vendo. Mas verdadeiramente, a Bíblia fala que é impossível a nossa vida estar oculta diante de Deus. É impossível que Deus não está ouvindo as nossas orações. Agora, para Deus não responder às nossas orações, só se os nossos sentimentos, nossos propósitos não estão alinhados com a vontade de Deus. Porque dentro desse livro aqui, antes do versículo
pediam. Pediam e não recebiam porque pediam mal, para viver os próprios deleites. Então, ou seja, nós buscamos o que é de Deus e para quê? O que nós queremos? Né? Glorificar a Deus, nós vamos honrar a Deus com aquilo que nós buscamos de Deus. Então tem coisas que nós sabemos que Deus quer fazer na nossa vida, quer nos aperfeiçoar. Tem coisas que nós temos sonhos, mas esses sonhos estão baseados em quê? Qual é o propósito? O que nós queremos fazer com aquilo que nós desejamos? É para a glória de Deus? Vai exaltar o nome de Deus? Vai engrandecer o nome de Deus? E também, ou seja, eu quero para quê? Para viver para o mundo ou para viver para Deus? Então, aqui fala que a amizade no mundo é inimizade contra Deus. Então, nós não podemos ficar cocheando em dois pensamentos. Uma hora nós quer Deus e outra hora nós quer o mundo. Nós temos que, não pode ficar em cima do muro. Tem uma historinha, não sei se os irmãos conhecem, mas é bastante conhecida, que tinha um jovem em cima do muro, né? E para um lado ficava os cristãos, vai rapaz, pula para cá, pula logo para cá. E do outro lado tinha as pessoas do mundo que olhavam para ele, nem ligavam para ele. E até o diabo nem ligava. E aqui ele intrigou ele fez uma pergunta, mas por que vocês aí? Ele perguntou para o próprio diabo, por que o povo ali fica me chamando, e eu estou aqui em cima do muro e você nem liga? O diabo disse, porque o muro já é meu. Entendeu? Não tem como nós viver em dois mundos. Ou nós serve a Deus, ou nós vive no mundo. Eu acredito que aqui ninguém quer viver no mundo, porque nós sabemos a verdade, né? Que há o céu, há o inferno, a vida eterna e a morte eterna. Então hoje essa é a palavra, irmãos. Eu não sei qual é a sua dificuldade, né? Cada um sente as suas misérias, cada um quer algo da parte de Deus, uma intervenção de Deus. E o segredo é esse, é se humilhar debaixo da potente mão de Deus, se sujeitando a Deus pela sua palavra, resistindo ao diabo pela palavra de Deus. E Deus, o que Ele tem para fazer na nossa vida, nós pedimos no secreto, nós humilhamos a Deus no secreto, Ele vai nos recompensar a exaltação que vai vir da parte de Deus para a nossa vida, e que nós também já venhamos nos alegrar pelo fato de que quem nós já é em Deus. A Bíblia fala que se pelo nome de Cristo nós somos vituperados, somos injuriados, ofendidos, nós devemos nos alegrar porque o Espírito da glória de Deus está sobre nós. Ou seja, as pessoas do mundo, irmãos, eles odeiam aqueles que carregam Cristo e professam o nome de Cristo. Por quê? Porque a mensagem incomoda eles. Eles não querem Deus, então eles odeiam. Então, se você é ofendido e injuriado por causa dessa mensagem, por causa desse evangelho, não se envergonhe, antes glorifica a Deus, porque sobre a sua vida está o Espírito da glória de Deus. Amém, irmãos? Eu convido os irmãos para se colocar de pé, né? Esse é o segredo, nós se humilhar debaixo da potente mão de Deus, sabendo que a mão de Deus é poderosa para nos exaltar. E a melhor exaltação, irmãos, é a que vem de Deus, é a aprovação que vem de Deus, é o mais importante.